Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um dia aqui de bate-papo. Estão entrando aí, entrou, né? Lucas entrou. Hoje eu atrasei 2 minutinhos, saí do banho voando, meu cabelo tá pingando. Mas eu sou bem pontual dentro do que eu posso. Hoje a gente vai falar sobre Jesus e a Umbanda. Nosso convidado é o Lucas, da Fraternidade São Miguel Arcanjo, aqui em Jacarepaguá também. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ficou bem. Estou todo mundo aí já? Lucas, né? Carol chegou também, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa primeira live, Carol. Ajeitar aqui hoje o microfone. Gente, hoje eu botei microfone. Na segunda-feira eu fiz uma live rápida de perguntas e respostas, sozinha, né? E eu de microfone. E o negócio me perturbando, e eu de microfone. Eu falei, gente... Falei, meu Deus, pra que eu tô de microfone se é só eu falando? Quase 3 horas de live, acabou que virou um papo de cozinha que eu não consegui nem gravar. Eu achei melhor não armazenar, não deixar salva essa live de segunda-feira de perguntas e respostas. Mas a de hoje eu vou deixar gravada porque tem convidado, né? Então a gente tem que seguir o cronograma certinho do proposto com o nosso convidado, tá? Nossa casa fica na Casa de Jurema, Rua Renato Meira Lima, 58A, aqui no Tanque, em Jacarepaguá. Deus abençoe a todos que estão chegando. Vou chamar o Lucas, que é da Casa de Fraternidade São Miguel Arcanjo, tá? Aqui também em Jacarepaguá. Eu conheci o Lucas de uma forma muito despretensiosa numa caridade solicitada. E aí eu prefiro falar com ele diretamente, tá? Vou convidar o Lucas agora. Deixa eu ver se ele já tá... Como convida mesmo? Meu Deus, aqui, ó. Já tá aqui. Aos poucos. E vão... E aí, tá me ouvindo? Tô sim, Lucas, só não te vejo. Eita ferro. Peraí, não sei. Mas pra mim tá dando um sinal como se estivesse carregando alguma coisa. Não sei se é seu sinal. Foi? Vê se sua câmera também não tá. Se ela tá desligada, tá ligada, sua câmera. Vocês estão vendo o Lucas? Eu não tô vendo, Lucas. Tô vendo as pessoas chegarem, mas não tô vendo, não. Você tá aí, Lucas, ainda? Eu tô aqui, eu só não sei como é que faz pra aparecer aqui. Porque eu tô te vendo e eu Então, tô me vendo. Eu acho que se eu tá. tentar sair e entrar novamente, pode ser. Ah, Eu vou sair rapidinho. tá, eu vou te tirar. Isso, saiu. Aí eu vou te convidar agora de novo, tá? Vamos lá. Gente, eu tô com uma vontade de espirrar absurda. A qualquer momento eu vou ter que espirrar. Eu literalmente vou sair do banho voada. E eu devo estar com algum sabonete agora sim. Foi? Ah, beleza. Da outra vez eu não te via, só te ouvia. Aí meu marido tá aqui Ah, assim, não tá aparecendo. Aí eu falei, a então gente, realmente não é internet, não é daqui. a gente vai se adaptando, né, às novas realidades, né? Verdade, é verdade.
tava comentando que eu tô com esse fonezinho, porque na live do Gregório, não sei se você assistiu, eu não tava Assistimos. ouvindo, eu não tava ouvindo nada ele, aí eu fui lá, comprei um fone para a próxima live, e na segunda-feira eu fiz uma live, gente, eu tô muito pancada da cabeça, tô falando, eu tô muito, muito louca. Fiz a live de perguntas e respostas, né, interagindo com a galera, e eu de fone. Só que eu esqueci que não vai ter ninguém para falar para eu ter que ouvir, era só eu falando. Foram quase 3 horas de live, meu ouvido não aguentava mais. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com esse microfone? Eu tô muito Caramba. cabeçuda, né? Eu tô me adaptando também, porque para mim isso aqui é tudo novo, né? A gente Uhum. vai se ajustando. Mas e aí, Lucas? Vamos falar do papo que nos interessa, que é Umbanda, né? É Isso um que a papo, gente gosta, né, de falar sobre isso. assunto que a hora passa. Eu tô falando que a proposta da segunda-feira era de 1 hora, viraram 3, com o Gregório, tadinho. Falei que meu sonho é ter a serenidade da fala dele, né? Que eu sou agitada, virada no 330, e ele lá todo pautado. E ainda assim, ele todo pautado, todo sereno, a gente foi 1 hora e meia, 1 hora e 40. Então, assim, quando o assunto é gostoso, é bacana, ele flui naturalmente, né? E eu tenho uma Uhum. meta de deixar você falar hoje, porque eu falo muito. Eu Depois também eu fui falo depois, bastante. ai, meu, 3 horas de live. Eu fui dormir depois que acabou a live, eu arrumei as coisas todas, eu fui ouvir a minha live. Porque eu fiquei com aquela sensação assim, gente, eu falei demais. Eu fui ouvir a live que eu fiz com o Gregório, ele tentou 3 vezes falar, eu morri de vergonha. Mas aí hoje a minha meta é te ouvir, tá? A gente também, eu tô me adaptando a isso também. Maravilha. Vamos lá. A gente vai trocando, né? A gente vai se adaptando, né? Que é também a novidade para todo mundo, até para quem está assistindo, também é Sim, novidade. Você parar para pensar, dois trabalhadores de terreiro, de casas diferentes, com algumas visões em comum, outras visões diferentes, mas trocando e nessa parceria é algo que era impensável há alguns anos atrás, né? Então, tudo é muito novo para todo mundo. A gente está fazendo sempre o que a gente pode, tentando estar num momento de exceção, né, de dificuldade. Então, é novidade, eu estou aprendendo, você está aprendendo e vai dar tudo certo, tenho certeza. não sei se para você percebeu, mas essa adversidade, ela veio muito latente nessa pandemia. A gente está se comunicando, as casas têm se comunicado com maior frequência e trocado experiências e modificado. Porque o que eu vejo que é legal numa outra casa, eu tento inserir na minha. O que as pessoas veem que a minha casa é bacana, eu tento inserir nas outras. E isso foi bom, porque deu uma mexida na Umbanda e atualizou muita gente. Até a gente que acha que é atualizada, vê que tem coisas que a gente ainda fazia de um jeito e pode fazer de um jeito melhor. Né? Então, tudo é Exatamente. produtivo, tudo é troca de experiência, tudo é para renovar e melhorar. Né? Exatamente, Você tem exatamente. feito lives? Então, a gente fez uma no início da pandemia, como convidado também, e depois a gente não fez mais. Essa é a primeira nesse ano. A gente está também começando agora no Instagram, tentando aprender como usar essa ferramenta, né? Que é importante, é o futuro, não tem jeito. Cada vez mais as pessoas vão se conectar através da internet, né? Então, a gente está aprendendo, está aprendendo. Graças a Deus. Que bom, felizados são aqueles que se propõem a mudar, né? A ouvir, a mudar e sair da inércia, porque a diversidade ele é muito latente dentro da Umbanda. O culto ele existe, mas não é uma religião estática. Ela é Sim, moldável, né? sim, Tanto que a gente, Deus nos deu o raciocínio, o livre-arbítrio para usar, né? Não é para exatamente. seguir a manada. A gente tem as Exatamente. nossas oposições também. Sim, sim. E o que eu acho bacana, assim, legal desse movimento que a sua casa está fazendo, outras casas estão fazendo, de receber outras pessoas, de outras culturas e tudo mais, isso é muito legal porque a gente acaba vendo que a gente tem muito mais em comum do que diferente. Às vezes, por Sim, exemplo,
Um faz uma umbanda de um jeito A, o outro faz de um jeito Z, eles acham que eles não têm nada a ver, mas quando eles começam a conversar, eles começam a ver que eles têm muito mais em comum do que diferenças. E essas diferenças, na maioria das vezes, são diferenças de rito, pontuais, mas a filosofia por trás é muito parecida. Exatamente. E eu senti muito essa diferença quando eu falo de vertente, sabe? Eu fiz IFA agora, não sei se você viu na minha rede social, e a minha cultura era muito kardecista, europeia, né? Umbandista, kardecista, voltada para a prática da Umbanda mais baseada no Kardec. Mas quando você começa a estudar a parte de ancestralidade, você cai direto na parte africanista. Então você vê que as vertentes africanas e vertentes europeias, elas também têm o mesmo propósito. Compreende? E você para de julgar muito mais, porque você fala, a Casa Molocô é uma bagunça. Eu falo, gente, Senhor, me perdoa por um dia ter pensado assim, porque a gente não sabe como aquele dirigente foi criado para estar fazendo dessa forma. Isso é muito bacana, porque a espiritualidade, ela vai enviar seus professores, seus mestres, né? Em todas as culturas. Então, no hinduísmo, você vai ter grandes mestres, os grandes yogis. No africanismo, no catolicismo, no protestantismo. Então, e isso que é bacana. Você pega, por exemplo, Martin Luther King, um pastor americano, e você pega Madre Teresa de Calcutá, uma freira na Índia. E você vai ver que as mensagens são semelhantes. Porque por mais que as cascas, as religiões, uma vez um guia nos disse que religiões são caixas, onde as pessoas vão depositar ali as suas culturas, as suas histórias, enfim. Mas se você for pegar a essência é muito parecida. A essência é sempre transformar aquele indivíduo em uma pessoa melhor, transformar aquela pessoa na sua melhor versão, vamos assim dizer, né? Então, independente se é mais próximo ao catolicismo, ou mais próximo ao culto banto, ou ao culto iorubá, ou ao espiritismo, enfim, ao xamanismo, a Umbanda ela é esse caldeirão, né, desses 4 grandes troncos, né? O espiritismo, o catolicismo popular, o africanismo ali entre os bantos e os iorubás, e os índios. E aí tem essa mescla, né? E aí, dependendo da cultura, da história daquele dirigente, de como se deu o processo de criação daquele terreiro, daquela casa, às vezes ela vai puxar um pouquinho mais para um lado, às vezes vai puxar um pouquinho mais para o outro, mas, de maneira geral, a essência é geralmente muito parecida. Sim. E aí, esse é o tema da nossa live, né? Jesus na Umbanda, Jesus e a Umbanda acaba falando da mesma linguagem, o mesmo pensamento sendo compactuado dessa forma, porque o que une todos é o mesmo propósito, que é trabalhar o amor universal que Sim. Deus nos ensina em todas as religiões. Eu vou te contar um fato para a gente começar a entrar nesse assunto sobre fé. Eu tenho uma conhecida que foi enganada por uma outra religiosa. E aí, isso está dando até processo, tá? Só que se você parar para pensar que aquela religiosa também está praticando a fé dela, ela não fez de má fé, você consegue ver que é complicado? Sim, Mas ela não é a maior devedora kármica sobre o ato cometido. A outra que depositou muita expectativa sobre a fé de uma outra pessoa. Compreende? Eu entendo que a atividade de fé, ela tem que, na maioria das vezes, ficar no campo da fé. A partir do momento que você começa a prometer, como se fosse um projeto, né? A gestão de um projeto. Você não tem como prometer, porque é aquilo, cabe a Deus, cabe ao merecimento, cabe a várias outras variáveis que nós, enquanto médiuns, dirigentes, sacerdotes, enfim, qual nome quer que seja, a gente não tem gerência sobre isso, né? A gente não sabe ali, você vai dar um passe em alguém e fala assim, você vai ficar curado. Mentira, não tem como eu afirmar isso. Não. Você pode falar, olha, a espiritualidade, exatamente, a espiritualidade muitas das vezes tem curado, e vamos pedir. O nosso papel enquanto médium, enquanto rezadeira, benzedeira,
padre, pastor, enfim. É pedir. A gente vai pedir a Deus, pedir a espiritualidade e saber que nem sempre aquele objetivo vai ser alcançado, né? Nem sempre aquele objetivo vai ser alcançado porque às vezes não é dentro do planejamento encarnatório daquele irmão, às vezes é para ele passar por aquilo, né? A gente tem aí grandes médiums, curadores, né? Dona Cacilda de Assis, ou o próprio Zé Arigó, enfim, que eram médiums com uma capacidade de cura extraordinária, próxima ao do Cristo, extraordinário. E mesmo eles não curavam todos, eles diziam, olha, se for um problema kármico, eu vou te ajudar a conviver com isso. Mas, se você tiver merecimento, se Deus permitir, você vai ser curado. E assim foi, né? Assim foi com o Zélio, com diversos médicos que tinham um poder de cura muito grande. E aí as pessoas não compreendem que o que já está na sua caminhada não vai ser modificada por nós, medianeiros intermediários. Exatamente. A sua fé, ela te cura. Não é a fé que você deposita em mim que vai fazer te curar. Nós somos um intermediário de manipulações de elementos para facilitar uma cura. Mas a sua fé, o seu merecimento, o seu caminho, é ela que te dá o resultado final, né? E dentro disso, não adianta você caminhar só com fé nos guias. Acima de todos os guias, acima de qualquer entidade, existe Deus, que é o maior dos médiuns. Então, quando, por exemplo, se eu vou palestrar sobre Jesus na Umbanda, poucas pessoas vão vir. Pode ter certeza disso. Não vai interessar a muita gente. Tem gente que não conhece a gente, vai entrar, o tema. Eu não sei botar o tema, mas eu penso um dia em aprender a botar um teminha ali. Quando eu ia botar lá, eu não sei, mexer ainda. Jesus na Umbanda. Tá. Sim, a pessoa vai sair. Sim, você pode ter certeza, porque eles gostam de falar de preto velho, de caboclo, de Exu, de orixás. Só que se você não entende que por trás de tudo isso existe o que rege, o governador planetário de tudo é Deus, você não entendeu nada. Isso é bacana, porque as pessoas, não podemos generalizar nunca, né? Sim, mas via de regra, um umbandista, a gente vê isso pelas redes sociais, né? Às vezes conversando, às vezes alguém vai visitar a nossa casa e tem muito tempo, né, de vivência no terreiro, enfim. E aí você começa a conversar com essa pessoa que já é espiritualista há muito tempo e ela sabe tudo sobre numerologia, ela sabe tudo sobre as cores dos orixás, sobre o dia da semana, sobre comida disso, comida daquilo, simpatia, mas ela não tem o mais importante, que é aquela fé na espiritualidade. É um espiritualista que tem medo da morte, é um espiritualista que falta fé quando o calo aperta. Então ele sabe tudo sobre como agradar um Exu, sobre como agradar uma pombagira, ele sabe bebida, sabe simpatia, sabe tudo. Mas a essência, o que tem por trás de filosofia, de reforma íntima, isso as pessoas não querem. É muito difícil alguém que se propõe a passar dos primeiros passos. E escutar. Exatamente. Porque acaba que as pessoas ficam ali muito ligadas na ritual. A erva tal eu tomo banho para isso, a erva tal eu tomo para isso, sal grosso eu faço assim, sal grosso eu faço assado, banho da cabeça toda, banho do pescoço para baixo, tem uma discussão muito grande. Mas você vê poucas discussões sobre, poxa, como que você fez para perdoar o seu pai? Porque eu estou querendo perdoar o meu, eu não sei como eu faço isso. Ou então, caramba, como que vocês fez para conseguir perder uma perna e viver com esse sorriso no rosto? Porque eu perdi um dedo e não consigo. Aí é um banda chata, é um banda que Exatamente. Exatamente. Entendeu? E eu aqui eu não faço banho, não faço nada, eu faço o básico do básico, porque eu gosto de ver a fé do ser humano. Aqui eu não faço questão de ter casa cheia também, por isso, quando eu vejo que um médium que é muito apetrechos, não rola. Tem que ter a linguagem que é a maior, é a salvadora, que é entender o evangelho de Jesus, né? Exatamente. É isso que vai libertar, isso que vai orientar. E tem gente que na assistência mesmo já te julga. Ai, não gostei daqui não, porque aqui é muito levezinho. Tem, isso sempre vai existir, isso sempre vai existir. E a gente, enquanto do outro lado, né, vestindo branco, a gente tem que ter aquela maturidade de saber que... A gente até fez um post esses dias
a Umbanda é por todos, mas nem todos são para Umbanda. Tem muita gente que está ali no terreiro e vai ficar lá enquanto estiver dando certo no trabalho, enquanto estiver dando certo na vida amorosa, mas aí quando começou a dar algum problema, começa a duvidar da fé. Tem algumas pessoas que a gente sempre fala o seguinte: quando você coloca um fio de conta no pescoço, tem gente que pensa que é um crachá de intocável. Você colocou um crachá de intocável. Seu carro não pode bater, você não pode perder emprego, sua esposa não pode te trair, nada de ruim vai acontecer com você. Quando, na verdade, muitas das vezes, acontece o contrário. Às vezes, no dia de giro, o teu carro bate, o pneu fura, tudo de ruim acontece. Acontece o contrário, só que as pessoas querem só o lado fácil, né? Eu falo isso aqui, eu falei, olha, enquanto você não tiver o coração cheio com a sua fé, você não vai ser atacado, porque você não incomoda o quiumba. Você não incomoda as trevas. Agora, a partir do momento que você ser um servo de Deus, meu irmão, no dia da gira você não vai conseguir chegar, você vai se atrasar, sua filha vai ter febre, o carro vai engrenar, seu patrão vai mandar você fazer hora extra, e milhões de coisas vão começar a acontecer. Eu, quando abri a casa, o Lucas, há 3 anos atrás, no primeiro ano, o poste caiu dentro da minha casa, acabou com o meu telhado. O ladrão entrou na minha casa, fez a limpa. Na minha casa, não mexeu em ninguém. A gente não viu, ele só acordou sem nada da parte dos meninos. Levaram todas as roupas dos meus filhos, sapato, tudo. Muita coisa deles. Se eu não me engano, 1 ou 2 meses depois, o fio de tensão pegou fogo. Aí, depois de 1 mês, uma mulher muito louca veio aqui em casa jurando que ia fechar no meio da gira, deu um ataque de perereca, falando que a casa era dela, a casa pertencia a ela. Ninguém estava habilitado a ficar nessa casa, que ela ia destruir a gente. E aí? Se eu não tivesse fé de que quem pediu a casa foi e acabou com a Jurema, é nela que eu me sustento. E eu falo para ela, Jurema, se você pediu a casa, você me traz força, porque coragem a gente tem. Então vamos seguir. Isso no primeiro ano, 1 ano. Você imagina, Lucas, que eu desisto. E isso é bacana, porque quando a gente olha o Evangelho, a gente vai ver que Jesus ele escolheu 12 pessoas muito comuns para começar o apostolado, né? 12 pessoas normais e que a única coisa que eles tinham de diferente de nós, vamos colocar assim, é uma vontade tremenda de seguir aquele cara, de fazer o que aquele cara estava pedindo e quando aquilo acontecia, eles mais tinham sede de fazer. E se você pegar dos 12 apóstolos, todos tiveram mortes terríveis. O único que morreu de causas naturais foi João, 90 e poucos anos depois. Mas todos tiveram mortes terríveis. O apóstolo Sim. Filipe, além de morrer terrivelmente, suas 4 filhas também foram mortas junto com ele. Então, mortes terríveis, vidas sofridas, de muita angústia, de muita incerteza, mas uma fé inabalável no que aquele homem tinha dito para eles. E fez com que eles atravancassem, fosse para cima, fizesse o que tinha que ser feito. Isso é muito importante. E o umbandista, via de regra, não querendo generalizar, mas muitas vezes ele chega pelo fenômeno e aquilo ali agrada a ele e tudo mais, mas aqueles que ficam realmente, eles ficam porque eles foram tocados, como os apóstolos, como se uma sementinha, o caboclo, o preto velho, tivesse colocado uma sementinha no coração dele, igual Jesus colocou no coração de Pedro, como Jesus colocou no coração de Lucas, de Marcos, de Paulo, de tantos outros que nem conheceram ele, né? Então, aqueles que começam a frequentar, a gente tem algumas pessoas nos assistindo, e se tiver nesse momento de provação, nesse momento de dificuldade, rega essa sementinha, faz ela crescer, porque a vida ela não é fácil para ninguém, mas de alguma forma, o apoio da espiritualidade, ele nos conduz de uma forma que, se você tentar explicar para quem não consegue entender. Não consegue entender o porquê, o para quê disso. E dentro dessa mesma historinha, né, que não é uma historinha, é uma história real, eu fui questionada. Nossa, mas uma mãe de santo, uma dirigente sendo assaltada. Nossa, mas você abriu uma casa e isso tudo aconteceu com você? Falei, gente, claro.
Claro, primeiro que eu decidi ser luz no meio de uma multidão, porque a vida, é como se a gente andasse com os postos todos desligados, né? Quem enxerga a luz somos nós. É como se eu estivesse andando ali com uma velhinha. Eu decidi nesse bairro ser uma velhinha, um ponto de luz para aquelas almas que precisam de socorro, as almas aflitas. Você acha que a vida mundana ela tem mais luz ou mais escuridão? Você acha que eu não seria atacada? Eu sou blindada? Não sou. Mas eu sou persistente. Enquanto eu tiver Exatamente. fé de que a minha missão foi escolhida pela espiritualidade, porque eu não escolhi ser isso, eu fui sempre filha de terreiro, eu sempre fui médium, trabalhadora de terreiro, e nunca tive a menor pretensão de ter uma casa. Então, se ela me escolheu, eu vou honrar. Eu vou honrar porque eu fui escolhida. Por isso que quando eu falo assim, quem é essa mãe de santo? Não, não tem mãe de santo, eu tenho Deus. Na Umbanda não precisa de feitura de mãe de santo, de pai de santo. É você ter a fé, seus guias te apoiarem, te darem o caminho, te darem a sustentação da missão que você já tem. Sim. Então, até isso, a gente conversando nessa pandemia, desmistificou muita coisa na cabeça das pessoas, dos umbandistas que vieram achando que quem é o pai de santo que te fez? Gente, quem te fez foi Deus. É porque muitas das vezes a pessoa ela vem de uma vertente um pouco mais iorubá ou banto, que tem essa cultura iniciática muito forte, né? Ou então o cara vem de uma raiz muito esotérica, que também tem essa pegada bem iniciática de você cumprir ciclos. E ele acaba pensando que aquilo ali é o padrão para todo mundo, só que não é verdade. Sim. Se você pegar Zélio e Benjamin Figueiredo, que talvez sejam os dois maiores nomes, Caboclo Mirim ele fundou a vertente de Umbanda, vamos colocar assim, que é a maior até hoje. Tem 100 anos e é a maior até hoje. E ele foi feito por quem? Ele fez deitado aonde? Eu boto isso no meu curso. Quem era o pai santo dele? Não era. Exatamente. No meu curso eu falo exatamente o que você está falando. A Umbanda já existia. Não, a Umbanda não existia. A espiritualidade já existia. Mas quem fundou a Umbanda numa mesa kardecista foi Zélio de Moraes. Com a manifestação Concordo integralmente com você. Brilhadas e de Pai Antônio. Então, ele tinha 17 anos. Quem fez ele? Ninguém. Quem fez ele, quem capacitou ele foi a espiritualidade dele. Então, isso ele é um o ponto maior muito importante. Da religião. Isso é um ponto muito importante. E aí o pessoal vem falando assim, mas antes do Zélio já tinha Preto Velho. Mas tem vários relatos que já tinha caboclo. É óbvio, a mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Se você pegar a Bíblia e for ver o Evangelho, é mediunidade de cabo a rabo. Então, incorporar caboclo e incorporar Preto Velho existe desde que o mundo é mundo. Exatamente. Exatamente. E um ponto importante, fazendo um link com os apóstolos, você pega a figura de Zélio, 17 anos. Às vezes eu tento fazer essa dinâmica de tentar me colocar no lugar dele e eu só consigo pensar uma coisa, como ele era obstinado. Porque um cara de 17 anos e fazia isso até os quase 80 anos. E aí você pega a história dele, porque a gente olha numa distância, a gente olha, caramba, ele ia lá, incorporava, o caboclo, fazia tudo. Mas quantas vezes, e Léo de Souza e outros autores vão escrever sobre isso, quantas vezes a pessoa precisava de um tratamento mais longo e ele tirava as filhas da cama para o cara dormir na cama? Quantas vezes o pessoal do hospício de Niterói batia na porta dele e falava assim, me ajuda? Porque a gente olha o glamour, que eu não sei aonde as pessoas veem isso ou querem enxergar, eu não sei de onde que tiraram isso, que ser médium de Umbanda é glamour, e as pessoas pensam que é. Não sei de onde tiraram isso, porque ser médium de Umbanda é trabalho e obstinação. Porque, como você disse, tem muita gente querendo apagar essa luz. Então você tem que ter esse espírito apostólico, esse espírito que inflou Pedro, esse espírito que inflou Judas não Iscariotes, Tadeu, que inflou Tiago, João. Tem que ter esse espírito que eles tiveram, porque é uma barra muito pesada. Convenhamos que é uma barra muito pesada. Existe um glamour por trás disso, mas tem uma responsabilidade muito grande. Assim como existe uma grande quantidade de pessoas que vão no terreiro pedir marido, pedir dinheiro, pedir emprego, tem gente que vai no terreiro, você está na frente do Preto Velho e fala assim, eu quero me matar. Eu já aviso logo na assistência, antes de começar a gira.
Já aviso logo, se vocês vêm aqui com a intenção de pedir, sair com receita, sair com o marido, não é o lugar. Eu falo logo na consciência, para não dar trabalho, entendeu? E enquanto tem essas pessoas que estão querendo ver esse brilho, tem gente que está ali pensando em suicídio, tem gente que está ali pensando em divórcio, tem gente que está ali pensando em tá entrando num quadro depressivo, ou tem pessoas que estão ali completamente quebradas pela vida. E aí que eu acho que é fundamental a compreensão do Evangelho. Porque o Evangelho é isso. Evangelho, do grego vem evangeliose, que significa boa nova. Então, o que o preto velho faz sentado no banco dele? Conta uma boa nova. O que o caboclo faz? Conta uma boa nova. Ele dá esperança para aquela pessoa. Isso é evangelho puro. Isso é evangelho puro. Só que as pessoas não querem ver isso. O umbandista, muitos dos nossos irmãos umbandistas têm preconceito com essa palavra evangelho. Assim como os evangélicos têm com a gente também tem em certa intensidade com eles. Então a gente recrimina Jesus, a gente recrimina tudo que é católico. Hoje existe uma pegada muito grande de afastar muito a vertente espírita. Só que a Umbanda ela foi feita assim. Seu Sete Encruzilhadas, quando pegou esse caldeirão, ele colocou as misturas. Quem fala que o Zélio fazia espiritismo, eu acho que nunca foi num centro espírita. Porque eu nunca vi centro espírita riscar pólvora, eu nunca vi centro espírita usar cerveja, eu nunca vi centro espírita riscar pemba. Então isso não é espiritismo. Não tem Umbanda é Umbanda. Candomblé é candomblé, espiritismo é espiritismo, catolicismo é catolicismo. A Umbanda ela bebe nessa fonte. Então a Umbanda bebe na fonte do Evangelho. A Umbanda bebe na fonte do catolicismo, porque a gente reza a Ave Maria, a gente reza Credo, a gente reza Pai Nosso. A estátua que está no Gongá é católica. E assim como a gente também tem a influência xamânica do fumo, da fumaça, do defumador, a influência africana dos orixás, a influência banto, né, lá do Congo, Angola, com as suas mandingas, com as suas mirongas. A Umbanda é essa concha de retalhos, é esse caldeirão cultural que a gente tem que entender que não é melhor ou pior. Ela é assim e ponto. Não tem o que mexer nisso. Exatamente. A Umbanda é essa mistura. Ela não tem regra. Exatamente. É o que eu falo. Qual é o propósito? Eu não sei se você já veio numa cidade nossa, não veio, né? Mas eu falo muito isso quando eu falo para filho de santo aqui, que não me interessa se o caboclo riscou o ponto, se o preto velho fala xixi, xó, se tem a melhor roupa, que aqui a gente usa uniforme, mas eu permito que os médicos de consulta usem acessórios. Isso não me interessa. O que me interessa é o quanto você vai conseguir salvar a vida. Mas isso você não tem que provar no dia da terça-feira, que é na gira. Você tem que mostrar para mim que você tem aptidão para estar ali executando esse papel de intermediário. É o que eu falo. Eu observo como você é na sua vida, como você trata uma pessoa, como você trata aqueles que não te oferecem benefícios, principalmente, como você, se você é dedicado ao estudo, se você tem aptidão para dominar alguma técnica. Eu dou curso aqui em casa, Introdução à Umbanda e Mediunidade, de 3 em 3 meses, mais ou menos. Eu vejo quem é o filho de santo que vem, que se interessa a fazer de novo. Então, o médium, ele não é médium só no dia da gira. Compreende? Então, se você tem embasamento, se você tem raiz, você vai salvar muitas vidas, porque você vai ser útil para os seus guias. Tá? Antigamente, a mediunidade inconsciente, ela trabalhava muito mais do que agora. Mas hoje é um trabalho em conjunto. Então, se o guia não souber o que usar de você, o que ele vai usar? Ele vai usar muita coisa. O amor, o fluido. Médium passista, ele não abre a boca para falar nada, certo? Tem a sua função também. Mas quantas vidas você vai salvar dali é com aconselhamento. Isso é um ponto muito importante. Esse debate é muito grande de consciência, semiconsciência, enfim. E trazendo para o nosso tema, Jesus era um médium consciente, um médium de Deus. Sim. Ele era consciente. Sim. Você pega Paulo, era um médium consciente. Pedro, no Evangelho você não vai ver. Ali existe uma parte da Bíblia. Existe uma parte da Bíblia no Novo Testamento que são os Atos dos Apóstolos, né? É a trajetória depois que Jesus foi crucificado.
Foi escrito por São Lucas. E ali eles contam o dia de Pentecostes, que é um dia que eles recebem o Espírito Santo, entre aspas. O que seria Espírito Santo para a gente? Seriam as hordas, as falanges, os espíritos, que o evangélico vai chamar de Espírito Santo. Eu chamo de caboclo. O espírita chama de mentor. O cara lá da Angola, ele vai chamar de vô, vai chamar o ancestral dele, enfim. Mas eles recebem o Espírito Santo. E ali eles começam a impor as mãos, eles começam a aconselhar, eles começam a curar. E ninguém fica ali debatendo se você faz isso consciente ou inconsciente. Porque ser médium não está ligado à sua consciência ou à sua inconsciência, está ligado como você vai usar aquela sua predisposição. Se a sua predisposição é para um transe mais inconsciente, se a sua predisposição é para ser um médium de desdobramento, se é para ser um médium de psicografia, se é para ser um médium audiente, vidente, não importa. O importa é você pegar aquela sua capacidade e usar bem. Você usar bem aquilo, você se desenvolver dentro daquela aptidão. Esse é o mais importante, né? E é servir mais do que ser servido, né? Eu não Exatamente. sei você, mas você tem vida social? Tem, Lucas? A gente... Eu não tenho tanto assim, não. Mas eu busco ter, porque eu tenho 3 filhos pequenos, mas a minha prioridade é criar eles, eu prefiro criar eles dentro da religião. Compreende? A minha diversão, os nossos prazeres, tudo está ligado à religião. Claro, eu viajo, acho que sai quando pode, mas não é a minha prioridade, sabe? Eu me dedico muito a estudo, eu faço apostilas, eu estou sempre renovando, a gente tem um projeto de escrever livro, então tudo meu está pautado em estudo, porque é uma coisa que eu gosto. Mas ser dirigente é um ato, é um posto que colocam como é um rótulo que botam como intocável, blindado, mas nós não somos. Nós servimos muito mais do que somos servidos, né? Sim, sim. A verdade é que ninguém é intocável, né? Todos nós somos atingíveis, né? Cada um vai ser atingido por um tipo de coisa, por um tipo de situação, mas todos nós somos atingíveis, né? E um ponto interessante, falando sobre o Evangelho, mais uma vez, né? Que as pessoas do Evangelho, aquelas pessoas, elas eram pessoas com vidas normais, né? E que, assim como você e assim como muitos, receberam aquele chamado e desenvolveram um amor por aquilo e foram tocar a vida junto com a nova missão deles. Então você pega, por exemplo, Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos. E ele estava, tem uma passagem de Chico que relata isso, ele estava lá cobrando os impostos, era um grupo, uma classe social altamente odiada pelos judeus, porque eles cobravam impostos para Herodes, impostos para os romanos. Então eles eram como se fossem os exploradores. Mateus era um cobrador de impostos. E ele estava ali cobrando impostos, e aí Jesus entra e fala assim, o nome dele era Levi, né? Ele se tornou Mateus depois do batismo. Levi, o que você faz? E Mateus disse para ele, olha, eu cobro os impostos que são cabíveis a Herodes. E aí Jesus olha para ele e eu não consigo imaginar o magnetismo da voz de Jesus, e diz, então a partir de agora você vai cobrar os impostos para o céu. E Levi, ele ficou estatelado com aquela autoridade moral e falou assim, sim. E a partir dali ele começou a seguir Jesus. E você pega Pedro andando pela praia com André, e Jesus pergunta, o que você está fazendo? Não, eu sou pescador. Então a partir de agora você é pescador de homens. Então cada um vai ter um chamado, mas a espiritualidade, ela vai te chamar. E aí cabe a você aceitar ou não. Eles aceitaram, você aceitou, muitos aceitam, mas muitos não conseguem ter esse desprendimento de aceitar. Isso é muito importante, ter essa maturidade. E quando a gente estuda, muitas vezes a gente estuda para tentar ter exemplos mesmo. Caramba, será que eu sou a primeira pessoa que sofro fazendo isso? Não. Como é que aqueles que vieram antes de mim sobreviveram, suportaram, conseguiram carregar aquilo? Eu vou ler a história deles, isso é fundamental. E a gente precisa, no movimento umbandista, fazer um resgate da história. Porque, por exemplo, você pega o católico, ele valoriza a história dele, a história da religião dele. Você pega o evangélico, ele valoriza a história da religião dele. Você pega o espírita, ele valoriza
Você vai no espírito, o cara sabe quem é Eurípides Barçanufo, quem é Bezerra de Menezes, quem é Irmã Sheila. Aí você vai num centro umbandista e você pergunta quem foi Benjamin Figueiredo, muitas pessoas não sabem. Às vezes você pega uma pessoa que tem 30 anos, 40 anos de terreiro e você fala assim, quem foi Zélio? A pessoa não sabe. A gente precisa resgatar esses baluartes, esses grandes missionários que sofreram na carne, sofreram uma pressão psicológica e conseguiram fazer a missão deles. Porque esse estudo vai trazer para a gente exemplos, vai trazer histórias, vai nos ajudar a construir, engrossar a nossa canela, né? Você dá essas informações, quantas pessoas são filhos de santo aí? Eu falo filho de santo, mas é filho espiritual. Então, a Fraternidade São Miguel Arcanjo, ela é composta por 2 casas. A casa do Paraná, uma casa do Paraná, e uma casa aqui no Rio. A casa do Rio é mais recente, a do Paraná é mais antiga. No Rio eles têm, se eu não me engano, uns 30 e poucos trabalhadores. Aqui no Rio eles têm menos 10, é uma casa bem pequena, né? A espiritualidade, seu cobra coral, desde o início, ele tem dito que seríamos pequenos por muito tempo, que seria importante para a nossa missão. Isso é um ponto importante. Cada casa tem uma missão, cada médium tem uma missão. Isso é muito importante, né? Então, a fraternidade como um todo, hoje são 2 casas, eles têm 30 e poucos lá, eles têm um pouco menos de 10 aqui. É mais ou menos isso. E você dá essas explicações? É você então, que a gente direciona, que rege? aqui no Rio, sim. Aqui no Rio, sim. E a gente troca muito. A gente tem reuniões de desenvolvimento, não só desenvolvimento mediúnico, mas estudo, doutrina. A gente tem tentado adaptar, né? A gente fez um canal no YouTube. Tem poucos vídeos ainda, acho que tem 5 ou 6 vídeos, ou 4, alguma coisa assim. Eu vi isso que me confundiu quando a gente foi falar no Instagram. Eu falei, gente, mas será que eu tô falando com o Lucas? Porque o Instagram, ele é das 2 casas, né? Então tem pessoas do Paraná, pessoas do Rio. E a gente vai fazendo esse trabalho. Gostei bastante, fiquei lá, um monte de vídeo, adorei. E eu acho de suma importância resgatar essas histórias. Porque se a gente não resgatar, que nós que somos entendedores um pouquinho mais daquelas pessoas que são leigas, se morrer pelas nossas bocas, morrerá para sempre. Não vai passar de geração para geração. Fala qual é o nome do seu canal no YouTube. Salvo engano, é Fraternidade São Miguel Arcanjo. Se você colocar Fraternidade de Umbanda, eu vou pedir para alguém escrever aí, com certeza alguém pode escrever aí embaixo. Isso. Escreve aí embaixo o nome do canal. Que aqui em casa, meu assessor é meu marido, agora ele está dormindo. Mas ele escreve lá o endereço. Aí ela escreveu. Fraternidade São Miguel Arcanjo mesmo. E lá a gente tenta. Agora eu consegui subir aqui, eu vi. Que eu não estava conseguindo ver. Isso é muito importante, a gente trazer esse. Quando você me propôs esse tema, eu fiquei pensando. Quando você propôs essa live, eu fiquei pensando qual tema que eu posso falar, que a gente pode conversar. Do que tem mais à vontade. Eu fiquei pensando o que a gente pode falar que vai fugir à normalidade, independente se vai ter 30 ou 200 pessoas. Porque essas 30 que estão ouvindo aqui possuem maturidade suficiente para ouvir isso. Né? E eu fiquei pensando, cara, eu vou falar sobre Jesus. Já visitei alguns terreiros e em todos os terreiros que eu visitei, lógico, não é todos que tem isso, mas em todos que eu visitei, em algum lugar tinha um quadro ou uma imagem de Jesus. Em todos. Com certeza, talvez você já tenha ido em algum que não tenha, mas em todos que eu já fui, tinham. E eu fiquei pensando, conversando com sobre essa live, que a gente falaria, eu fiquei pensando, cara, Jesus, via de regra, ele é um ilustre desconhecido de muitos. Todo mundo sabe quem é Jesus, sabe da Páscoa, sabe do Natal, mas e aí a vida dele? Muitas pessoas não conhecem. Mas você cultua feriados e preceitos católicos aí? Como assim? Por exemplo, Não. A gente acaba usando o calendário dos dias dos santos, né? Dia de São Benedito, dia de São Sebastião, dia de Santa Bárbara. É o que a gente tem nesse contato. Isso é muito interessante porque a gente, enquanto umbandista, quando vai buscar alguma informação sobre Jesus, a gente vai ouvir a informação da boca de um padre, da boca de um pastor.
A gente não tem umbandistas que falam sobre Jesus. Então, é como se o evangelho fosse um livro, e de fato é um livro, e a gente usasse sempre a lupa do católico, ou a lupa do evangélico. A gente não tem a lupa do umbandista. E eu falei, caramba, é uma boa oportunidade de mostrar um pouco da nossa lupa. Como que o umbandista enxerga Jesus, né? Aqui em casa, a gente tem um médium mais antigo da casa, Sérgio Costa. Quando eu posto live, eu fiz live com ele semana passada, se eu não me engano. Ele que tem esse dom da palavra, porque, por exemplo, eu sei de tudo, quer dizer, procuro saber o máximo que eu posso, sei bastante, mas a gente não tem o dom da palavra para falar, né? Eu tenho temas que eu sei falar, sai mais fluido as palavras do que outros. É natural. Super natural. São afinidades de envolvimento de tema. Ele tem essa habilidade fantástica de falar. Então, ele fartou e aí veio a pandemia, então ele não está mais atuante na casa. Mas quando ele estava, as pessoas adoravam ouvir ele. Ele começava, a gente faz um intervalo, a nossa gira começa às 19h30, aí tem 40 minutos de introdução, cantos aos orixás, né? Orações e tal. E aí a gente dá 15 a 20 minutos de intervalo. Nesse intervalo, ele fazia evangelização. Era maravilhoso, ninguém levantava. Sim. Ninguém levantava. Então você vê assim, as pessoas não buscam ouvir o tema, mas quando ouvem, gostam. É irresistível. Exatamente. Se a pessoa busca, se você esperar que ela busque, ela não vai buscar, porque ela já colocou na cabeça dela que isso não é coisa de um bandista. Ela botou uma barreira aqui, toda vez que fala Jesus ou Evangelho, ela repele. Mas, se ela, de alguma forma, não entrar de frente, não bater de frente, entrar pelas bordas, a Umbanda tem muito disso, né? De comer pelas bordas e ir explicando devagarzinho, aquela palavra mansa do caboclo, do preto velho, aquela sabedoria deles, né? E a pessoa é irresistível você ouvir falar de Jesus. Alguém que, de fato, goste de falar de Jesus, que tenha o coração de alguma forma tocado por Cristo, e quando ele começa a falar, isso se torna muito difícil de você sair dali. Eu não quero ouvir. Porque é uma história completamente encantadora. Você vê o espírito, na minha visão, governador espiritual da Terra, governador espiritual do orbe, decide encarnar. Ele poderia encarnar onde ele quisesse. Ele escolheu nascer numa manjedoura. Ele poderia não trabalhar. Ele escolheu seguir o ofício do pai, na oficina. Ele poderia ter ficado no templo, junto com os fariseus, falando. Não, ele resolveu estar junto das pessoas. Jesus andava, isso é um ponto muito importante. Jesus, ele era gente do povo. Ele andava no meio da multidão. Tem uma passagem que chega a ser um pouco hilária. Ele está andando no meio de uma muvuca, porque ao longo desses 3 anos ele foi arrebanhando muitas pessoas. Ele chegava numa cidade e se fazia uma muvuca. Uma muvuca empurra, aquela coisa toda, pensa um Rock in Rio. E Jesus ali no meio. E aí Jesus, no meio daquele empurra, ele olha para um apóstolo e fala assim, alguém me tocou. E o apóstolo, quase que talvez de forma irônica, mas Jesus, está todo mundo te tocando. Ele fala, não, alguém me tocou. E aí tinha aquela passagem da mulher que tinha um sangramento constante, que ela tinha tanta fé, que quando ela toca na barra do saiote, na barra do manto de Jesus, ela é curada. Então Jesus era esse cara que andava no meio das pessoas. Jesus era o cara que andava com o cobrador de impostos, que andava com os fariseus, que andava com todo mundo. Ele não tinha preconceitos. Jesus ele trouxe, se a gente for avaliar do ponto de vista umbandista, ele tinha uma diversidade de pessoas que ele se interrelacionava muito grande. E o tempo inteiro, ele, através do próprio exemplo, ele está ali trazendo muitos ensinamentos o tempo inteiro. E um ponto muito importante, que é sempre válido de destacar, que Jesus, ele era, se eu pudesse falar em uma palavra, se fosse possível, eu definiria como uma pessoa intensa. A gente acaba pensando que Jesus era uma pessoa boazinha, calminha, que ficava andando por aí falando coisas bonitas. Pelo contrário, Jesus era extremamente intenso, ele é extremamente obstinado. Tem passagens no Evangelho que ele de fato, usa as mãos para quebrar coisas.
quando ele chega no templo e as pessoas estão comerciando as coisas de Deus, estão vendendo no templo, fazendo uma bagunça, ele tem um ato ali de extrema disciplina. Ele quebra tudo e moraliza aquelas pessoas. Peraí, vocês não podem negociar com as coisas de Deus. Ou então, quando tem um ponto também muito interessante, uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Jesus, ele era muito intenso, muito intenso. E quando ele vai contar a parábola do bom samaritano, ele usa... Qual é o problema dessa parábola? O termo samaritano. Os samaritanos eram abaixo do pior que podia ter naquelas regiões. Era um povo completamente excluído. Era escória. E aí, quando ele vai dar o exemplo para os doutores da lei, aqueles que tinham todo o conhecimento, que eram os iluminados, ele fala assim, o sacerdote passou e não ajudou. O outro sacerdote passou e não ajudou. E aí o samaritano não só parou, mas botou no cavalo, levou, cuidou. Então, quem é melhor? Então, Jesus, ele usa até nisso. Ele dá um tapa sem mão. Ele podia usar qualquer tipo de... Ele fala samaritano. Porque ele quer desconstruir aquele preconceito religioso, aquele ódio de classe, que a gente vê até hoje. Passaram-se 2000 anos e a gente não aprendeu nada ainda. A gente ainda olha para o outro e tem asco. A gente olha para o outro e tem preconceito. A gente olha para o outro e não consegue respeitar as escolhas do outro. E Jesus vai lá e dá o exemplo do samaritano. É um tapa. Ele dá um tapa. Jesus, o tempo inteiro, ele está nos convidando a olhar para dentro. O tempo inteiro. Um ponto muito importante, os maiores embates de Jesus eram sempre com os doutores da lei. Com aqueles que se colocavam acima do bem e do mal. E tem muita gente que é assim ainda hoje. Né? Se coloca, eu sou fulano de tal. Coisa. E também as pessoas colocam os dirigentes acima do bem e do mal. Você estava falando ali de Jesus, me veio um gancho naquele momento em que falam, nossa, aconteceu isso com você? Sim, gente, nós não somos blindados. Pelo contrário, nós somos servos rotineiros incansáveis. Então, nós somos até mais vulneráveis do que a maioria das pessoas, né? Sim. Porque botam a gente como se fosse Deus, Jesus, a capacidade de curar, a capacidade de julgar, inclusive, de absolver. Eu falei, meu Deus, quem sou eu para estar na posição deles? É o que a gente estava falando, a fé. A fé ela é sua. Não transfira para mim a sua fé. Né? Sim. E tem muito a ver com isso. E você falou um negócio importante, uma palavrinha que ela é perigosa, assim, dependendo de quem diz. Você falou perfeitamente. A capacidade de julgar os outros. A gente ainda hoje, 2000 anos depois, a gente se acha capaz de julgar o outro. Então, o fulano fez aquilo, então o fulano não presta. A gente ainda tem isso, de julgar as pessoas. Ou então isso é muito importante. Isso é um ponto. Isso é um ponto importante. Não errar no julgamento, sabe? Mas eu sempre fui assim na minha vida, você acredita? Eu sempre fui aquele, não fui com a cara da pessoa, porque a pessoa, não sei, não desceu. Gente, já provou? Pra ver se desce? Sempre fui assim. E mas aquilo, as pessoas depositam na gente a capacidade de julgamento. Querem que a gente julgue. Então, gente, se Deus que é Deus não julga, por que isso nem eu, coitada? Exatamente. Isso que você falou, eu lembrei de uma passagem que para mim é uma das mais bonitas do Evangelho. Jesus estava andando e ele chega até aquela muvuca, né? Um semicírculo, eu imagino assim, um círculo, e uma mulher no meio. E aí os doutores da lei, mais uma vez, aqueles acima do bem e do mal, aqueles que sabem tudo, que são os bonzões, falam assim, ei Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que apedreje ela. E você, o que diz? E aí Jesus para, ele estava escrevendo com... Ele abaixa, está escrevendo com o dedo na terra, meio que, entre aspas, não ligando porque aquelas pessoas estavam falando, e todo mundo olhando ali, instigando ele, o que você vai falar, Jesus? Essa mulher estava traindo o marido, o que você vai falar? Ele ali desenhando com o dedo na terra, até que ele levanta os olhos, olha para as pessoas e com aquela autoridade moral, com aquele amor, porque Jesus era amor. E ele fala assim, quem não tem o pecado, que atire a primeira pedra. E aí primeiro saíram os mais velhos, porque quem já viveu um pouquinho,
sabe Que que, bom que tiver consciência. cara, eu já errei quantas vezes, né? E aí depois saíram os mais novos, e depois... Sim, e aí depois ficou ele e a mulher. E aí depois que ficou ele e a mulher, só eles dois, porque Jesus, ele era um líder. Ele tá dando um grande ensinamento. Se você for repreender alguém, repreenda em sigilo. Você não precisa repreender em público. Porque o que os fariseus estavam fazendo era querer consertar ou querer equilibrar a vida daquela mulher. Eles queriam carnificina. Eles queriam humilhar aquela mulher. Eles queriam apedrejar aquela mulher. Jesus não queria. Jesus não quer isso. Ele quer que as pessoas vivam a melhor versão delas. E aí, quando ficaram só eles dois, ele falou: mulher, alguém te julgou? Aí ela: não. Eu também não te julgo, vá e não peques mais. Ele e ela. Ele não esperou a plateia, ele não queria circo. Foi ele e ela. Então Jesus, o tempo inteiro, o evangelho todo, ele está nos ensinando um código de conduta, de vida. E se você for ver o que o Exu ensina no terreiro, o que a Pombagira ensina no terreiro, o Preto Velho, o Caboclo, é o evangelho com outras palavras. Porque eu não conheço, graças a Deus, eu não conheço nenhum caboclo que alguém chegou lá precisando de uma palavra de conforto ou precisando de uma direção e falou para a pessoa que ela não presta, que ela tem que ir embora dali, que ela... Não, ele de alguma forma, até quando ele vai ser rígido, ele é rígido com amor. Até quando a pessoa precisa tomar aquela cortada ou se situar, ele vai fazer aquilo com amor, como um pai, que às vezes bota o filho de castigo, às vezes corrige, disciplina, mas com amor. Então, o que o caboclo fala é o evangelho, só que da forma que a gente vai entender no dia a dia. O que o Preto Velho fala é o evangelho, só que da forma que a gente vai entender no dia a dia. Isso é muito importante. E isso é muito bom ser abordado, porque entra naquela questão do que eu estava te falando, quando eu falo lá na assistência, se você acha que aqui na casa de Urema você vem buscar o amor em 7 dias, que você vai sair daqui com uma lista de elementos para você comprar na loja de Umbanda, para você fazer um trabalho X, trabalho Y, um trabalho Z, não é a casa. Eu já aviso logo. Por quê? Porque a gente trabalha no aconselhamento. Não existe consulta. Você não está consultando. Você está aconselhando. Porque Deus te deu livre-arbítrio, inclusive de seguir ou não aquele conselho. Uhum. Né? Então eu falo, Jesus entra nessa parte, na parte de punição. Jesus não é punitivo. Até mesmo aquelas pessoas que são extremamente pecadoras, né, sabem dos erros, das práticas dos seus erros, e que ainda assim bem se propõem ouvir um aconselhamento de um preto velho, de um caboclo, de um Exu, elas também vêm em busca de uma paz dentro delas. Porque se elas erram e estão arrependidas, e a sociedade não vai dar o perdão que ela espera, né? E aí ela sabe que numa entidade de luz ela vai estar perdoada, ela está depositando essa fé na palavra de um guia, ela vai ser perdoada, porque ela está botando de dentro para fora. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que são extremamente pecadoras, que não se acham merecedoras de ter um guia, por exemplo, quando chega numa Umbanda que trabalha num aconselhamento baseado e pautado no Evangelho de Jesus, eles começam a mudar. Cara, isso é o trabalho, é a modificação do ser humano. Eu não quero que fique aqui só gente maravilhosa, sendo só grata. Tem que chegar a gente precisando de socorro. Para que a espiritualidade possa modificar. Eu digo até mais. Eu posso falar isso com tranquilidade em nome dos trabalhadores do Paraná também. E do Rio. Quem mais precisa de socorro na minha casa sou eu. Eu te digo com naturalidade. Quem mais precisa do caboclo ali falando no ouvido 24 horas por dia sou eu. Vou te falar uma coisa. Se a gente não aprender com o que a gente ensina ao outro, qual é o nosso objetivo? Nenhum. Exatamente. Porque a mediunidade... Os próprios guias. A mediunidade é uma ferramenta de redenção. Existe uma historinha que eu acho muito legal de um senhor que ele foi um grande conquistador da América espanhola. Então ele matava índios, ele fazia o diabo, enfim. E aí ele morreu, foi para o umbral, ficou muitos anos no umbral, muito tempo ali, com aquele ódio, com aquela sede de ouro, de prata, enfim. E aí ele começou a ter uma certa compreensão e tudo mais. E os guias que estavam fazendo o planejamento internatório dele falaram assim, olha,
você vai ter que reencarnar. Isso depois de algumas encarnações, quando ele começou a ter consciência dos equívocos e tal. E ele falou assim, olha, eu quero nascer com tudo que você tiver de ruim, porque eu quero aprender. Eu quero nascer sem perna, sem braço, eu quero ter... O que você tiver de pior aí pra mim, eu quero, porque eu quero me levantar, eu quero que essa encarnação seja uma divisão de água. E aí o mentor dele falou assim, olha, seguinte, você vai nascer inteiro. Só que você vai ter um compromisso de exercer a mediunidade por 40 anos. É só isso que você precisa fazer. Exercer a mediunidade por 40 anos. Você vai se descobrir médium um pouco antes dos 20 e você vai ter que trabalhar 40 anos. Depois disso, você vai ser desligado e você vai voltar. E aí ele começou com aquele afã, porque a mediunidade é assim. Você começa deslumbrado, você se encanta, você se apaixona, e aí passa o segundo ano, passa o terceiro ano, passa o quarto ano, daqui a pouco você perde um pouco a vontade, você já não vai mais, você começa a dar desculpinha, você falta, você liga e fala assim, hoje o fulano tá com febre, eu vou ter que ficar cuidando dele. E aí passou um tempo, o mentor dele tinha sido contactado por um outro espírito que acolhia uma pessoa que estava passando mal. E esse espírito chegou e falou assim, olha, o seu médium não está por perto? Ele não mora perto? Mora. Vamos lá pedir socorro para ele ir lá acudir. Vai ser como se fosse por acaso. Então, por acaso, ele vai esbarrar e vai ajudar. E aí, esse homem que tinha uma mediunidade incrível, ele viu o mentor dele entrando, e aí o mentor, olha, eu preciso de você. Não, eu tô cansado. Tô cansado. Não, mas eu preciso de você, a gente tá numa atividade. E ele negou aquela ajuda. Então, ser médium é talvez uma das provações mais difíceis que existem. Porque a nossa natureza, ela vai de encontro. Ele vai ter que recomeçar aquela tarefa, né? E a gente, enquanto médium, isso é muito interessante, eu já ouvi muitas vezes isso. Há pouco tempo atrás, a pessoa estava num velório, chorando, trabalhadora da casa. E aí chegou um familiar e falou assim, mas não é você que acredita em vida após a morte? Por que você está chorando? Então a gente vai escutar isso. Você não é o médium? Por que você está passando necessidade material? Ou então, poxa, você não é o bonzão? Por que você fez aquilo de ruim com aquela pessoa? Por que você tratou mal? Ou então, por que você fez aquele ato ruim? Cara, nós somos muito imperfeitos. E a mediunidade é a nossa chance. Você provavelmente passa por isso. A Jurema está ali no teu ouvido o tempo inteiro. Faz isso, faz aquilo, estuda isso, estuda aquilo. E esse faz isso, faz aquilo, estuda isso, estuda aquilo, prepara curso, prepara aquilo. É uma terapêutica. É uma terapêutica. Então você, em vez de estar se envolvendo com A, B ou C, você está ali no terreiro estudando. Você está ali no terreiro ensinando. Então nós precisamos disso mais do que os outros, né? Isso é muito importante. A Umbanda, ela traz ela pega e inverte a ordem dos tempos de Jesus nesse sentido. Nos tempos de Jesus, o fariseu, ele era o doutor da lei, ele era aquele que sabia fazer os sacrifícios, porque o judaísmo faz sacrifícios, não é só candomblé, não é só culto de matriz africana. Exato. Os judeus fazem sacrifícios. Não, eu falo que até o próprio Jesus fez, né? Matou o peixe para comer e repartir. Então, assim, eu uso muito isso, Lucas. Sim. É cruel. Nossa, Jesus, o maior do ser, né? O mais puro ser, mas ele pescava para sobreviver. Sim. E para repartir. Então, eu não julgo. Depois que eu passei a entender, eu não julgo mais, porque eu também achava um absurdo. Nossa, tem matança? Pra quê? Eu fiz IFA tem uma matança para você se iniciar. Mas eu entrei com um propósito de ter uma cartilha para eu me auto-aperfeiçoar, porque são os aconselhamentos de Orumi. Não sei se você entende muito dessa matéria. E aí, eu tive que aceitar o preceito deles. Mas eu botar aquilo para mim, para minha vida, não. Mas eu aceitei, porque eu decidi entrar nessa doutrina. Então, eu uso muito aqui. Os meus filhos tanto me questionaram. Né? Poxa, mãe, tem matança, não sei o quê, nananá. No IFA você fez, falei, gente, Jesus matou o peixe para comer, para dividir. Vamos lá, tu é santo, né? Tu não come ovo? Ovo seria um futuro pinto. Um pinto seria uma futura galinha. Uma galinha seria um futuro galo. E aí? Então, nós não somos perfeitos ainda. Claro, a matança na crueldade é uma coisa. Mas nesses cultos, tudo que se mata é consumido. Então, você começa a entender muita coisa que você julga e rotula.
E eu estava lembrando de um dos últimos aconselhamentos do Caboclo das Sete Encruzilhadas, antes do Zélio desencarnar. Isso está relatado em livros. E ele fala assim para os médiuns, né? Não olha para a casa do outro. Não olha para a casa do outro. Cada um segundo as suas próprias obras. Cada um vai poder, vai ter que dar conta daquilo que, às vezes você está achando que ele está fazendo algo muito ruim, e não é nada ruim, você faz algo pior, né? Então o Caboclo das Encruzilhadas dizia, não olha para a casa do outro, faz o seu bem feito. Se você for olhar para a casa do outro, é para você trocar, para você fazer a obra dele maior e a sua maior, porque esse é um ponto muito, muito importante que o próprio Jesus ensinava. Jesus, que era o maior espírito da Terra, né? Encarnou, e o que ele fez foi compartilhar ensinamento, o tempo inteiro compartilhando, o tempo inteiro trocando. Ele não queria saber, tem uma passagem muito interessante, que vem um rapaz para ele muito rico e fala assim, olha, eu estou guardando todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos da lei mosaica eu cumpro, tudo eu cumpro. O que eu tenho que fazer agora para poder ser como você? O que eu tenho que fazer? E aí Jesus olha para ele muito calmo e fala assim, vá, vende tudo que tens e me segue. Se você quer ser como eu, me segue. Eu vou te ensinar. E aí o que o jovem fez? Não, peraí, veja bem, não é bem assim. E saiu. Jesus gritou, ô, volta aqui, você... Não, ele deixou, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua obra. Aquele jovem ali, ele é uma pessoa pior ou melhor? Não, ele é do jeito dele. Então, quem é da religião A, B, C ou D, cada um é do seu jeito. Eu vou dar conta do que eu faço. E ele vai dar conta do que ele faz. Então, quem sou eu? Isso é um ponto muito importante que afasta muitas pessoas de Jesus. A gente tem uma mania muito grande de julgar, de ter preconceito, de apontar dedos. E outro dia eu estava lendo um negócio na internet que eu achei muito engraçado. Jesus era da hora. O que ferra é o fã-clube. E, de fato, o fã-clube de Jesus, a galera que se diz que, eu sou Jesus, bota o evangelho debaixo do braço, fica ali gritando e tal. Ele é o supra-sumo. Mas será que Jesus faria o que ele faz? Será que Jesus ia pegar a pedra e atacar na cabeça do fariseu? Não. Ele tentou corrigir, ele tentou ensinar. Isso é muito importante, porque hoje o próprio fã-clube de Jesus, as pessoas que se dizem grandes conhecedoras de Jesus, afastam as outras pessoas dos ensinamentos do mestre. Porque você já cria um bloqueio. Você já pensa que que Jesus vai querer seu dinheiro. Pô, Jesus não pede dinheiro de ninguém em momento nenhum da Bíblia. Já pensa que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Uma passagem muito interessante. O primeiro milagre de Jesus, Jesus estava numa festa, num casamento. O primeiro milagre de Jesus. Jesus estava numa festa, numa passagem que ficou conhecida como as bodas de Canaã. Estava na festa e aí chega o noivo para Maria, mãe de Jesus, e fala assim, acabou o vinho. E ela fala assim, peraí, eu vou ver com Jesus aqui se vocês conseguem alguma coisa. Jesus, acabou o vinho. Jesus fala assim, pega os jarros, enche de água, impõe as mãos e transforma a água em vinho. Então o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Outro dia eu vi um grande conhecimento. Conto quando eu era pequena, num filminho de televisão. Sim, foi o primeiro milagre de Jesus, foi transformar água em vinho. E outro dia eu vi um grande conhecedor da lei, um grande doutor dos ensinamentos de Jesus, tem televisão, tem um monte de coisa, falando assim, não, mestre, poxa, o primeiro milagre transformar água em vinho, eu vou ter que discordar de você. E eu fiquei pensando, cara, ele vai discordar de Jesus porque Jesus transformou água em vinho, não pode beber? O cara não pode tomar uma taça de vinho no casamento dele? O primeiro milagre de Jesus foi transformado em vinho. E aí, através da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel vai dizer algo que é brilhante. Ele vai falar assim, quando questionado, por que Jesus transformou água em vinho no casamento? E Emmanuel vai dizer assim, você já sentiu a alegria de servir a um amigo? Olha que profundo. Então pensa, você está numa festa, no seu casamento, e acabou o buffet. Acabou o buffet, tá todo mundo ali, você tá anos esperando para aquele casamento, e aí você vê o teu amigo ali passando por aquela vergonha, ou aquele constrangimento, você não vai fazer nada, se você pode. Então Jesus não estava transformando água em vinho só. Ele estava falando assim, ajuda.
Ajuda sempre. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Jesus estava ensinando assim, ajuda quem você ama. Faz o que você pode. Isso é muito importante. Jesus o tempo inteiro, durante os ensinamentos, ele estava ensinando sobre isso. Aí a gente, deixando essas histórias todas passarem desapercebidas, né? Se a gente começar a olhar para trás, nós vemos que a gente caminha. O que a gente ensina é 1% da história toda. Sim, né? sim. Que é o Isso... sentimento. A gente explica o amor de Deus em sentimento. Uhum. Mas você voltar uma história, você traz palavras que vão ficar gravadas pro resto da sua vida. Né? Até no seu subconsciente, no seu inconsciente, para uma nova jornada. Então, ouvir a palavra é muito importante. Eu trabalhei 10 anos no centro kardecista e eu indico todos os médios a passarem por um centro kardecista. É lá que você aprende a maioria das histórias dentro da nossa cultura mais aproximada do que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nessas historinhas. Porque muita gente quer cair no terreiro de Umbanda só para incorporar o santo, mas você não vai incorporar o santo se tu não souber os valores que eles carregam, os ensinamentos que eles têm para nos mostrar. Então, acho de suma importância. Quando eu sugeri essa live, você botou esse tema, eu falei, gente, olha a grandiosidade da espiritualidade desse cara. Primeiro não, que isso. Eu juro, muito pelo contrário. Lucas, raras pessoas na nossa idade, eu te falo por mim, se eu fosse escolher um tema desse, talvez eu não escolheria, porque o meu jeito ele é mais agitado, né? Isso também tem muita influência da nossa personalidade. É um tema que eu gosto, mas é um tema que eu não domino falando. Eu domino ouvindo, eu tenho toda a paciência do mundo para ouvir, para ensinar a quem me procura, mas para palestrar, falar uma coisa, uma live sobre isso, não falaria. Então eu fiquei falando, cara, o Lucas é da minha idade, não sei quantos você tem, mas você tem próximo aos 30, 40, somos da idade próxima. Eu falei, cara, e o garoto lá querendo falar de Jesus, cara, vai ser muito bom. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir isso. Precisam ouvir, não só sentir, mas acima de tudo do que sentir é o seu tá dando barulho? Ou é o meu? Não sei. Não ouvi barulho, não. Não ri, aqui parece uma moto passando que não tem diferença com coisa. Então, acima do sentir, ele tem que ser ensinado. E eu estou muito orgulhosa de você ter aceito meu convite e está falando tão bem, que também está me ensinando com a sua sensatez de palavras, coisas que eu já não estudava há muitos anos atrás e que a gente só trabalha assim, mas não ouve, não ensina assim, a gente só pratica. Isso é muito bom. Marcela, eu vou te dizer que falar é a parte mais fácil. O problema é botar na prática. Aí que é a dificuldade. Porque falar, você acaba ali, às vezes você gosta um pouco mais de falar e tal, desse assunto, como você disse, é uma questão de aptidão. O grande problema é botar na prática. Tem um cara, que eu chamo de cara com... Mas, na verdade, foi um dos maiores espíritos que encarnou nesse planeta, né? E que a pessoa que talvez tenha mais entendido, compreendido e sentido o Evangelho de Jesus. A pessoa se chamou Francisco e nasceu na Itália e a gente conhece como São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis, ele dizia assim, pregue o Evangelho o tempo todo. Se preciso, use palavras. Então, aí que é o grande desafio. É você pregar o Evangelho sem falar nada. Porque aquilo, eu posso estar falando aqui, tá todo mundo gostando, eu desligar a live e fazer tudo ao contrário. Porque falar é muito fácil. O grande difícil, a maior dificuldade é fazer na prática. É no momento da dificuldade, quando o ser humano, via de regra, na escassez ou na situação de crise, principalmente na situação de crise, o ser humano ele ativa alguns instintos de sobrevivência. Então, se eu estou numa situação de crise e tem pouca comida, aquela comida é minha.
Se eu estou numa situação de crise e tem pouco recurso, aquele recurso é meu. Se eu estou numa situação de crise e tem, ou então, trazendo mais para o dia a dia das pessoas, se eu tenho a oportunidade de aparecer, de ter um status, eu quero aquele status. Se eu tenho a oportunidade de ter uma vantagem em relação ao outro, eu vou ter aquela vantagem. Só que o evangelho, ele subverte essa ordem. Jesus, ele lavou o pé das pessoas. Ele lavou o pé das pessoas. Ele não pediu que lavasse o pé dele. Ele que foi lá lavar. Ele subverte essa ordem. É o servir, né? Sim, exatamente. É como se fosse um presente. A gente prefere mais presenteado que ser presenteado, né? Exatamente. Eu aqui, com toda a humildade que existe no coração, mas quando as pessoas me dão presente, eu fico sem graça. Quando a festa dos meus filhos, por exemplo, quando a gente faz, porque eu sou do ramo de festa. A gente tá falando aqui muito de buffet, eu sou do ramo de buffet, então, inclusive. Eu amo servir, ver uma festa bonita. Só não pode deixar faltar o vinho. É verdade. Então, assim, eu cozinho, eu frito, eu só não saio para servir, né? Não faço o papel que os garçons executam, mas ali na cozinha eu sou os bastidores também. Então, o que a gente fala? Quando eu faço festa dos meus filhos, as pessoas vêm me perguntar: o que você quer? O que eles estão precisando? Eu falei: gente, por Deus, eu fico sem graça. Eu falo: é sua presença, eu estou chamando você. Eu não estou chamando o que você vai trazer. Porque parece que as pessoas também gostam de associar presente com presença. Então, a gente vê que a gente não liga para estar. Eu ligo para ser. Né? E quando a gente fala de missão de Jesus é isso. Ele quer ver o bem-estar de todo mundo. Ele quer ver o grupo homogêneo, sabe? Ele quer ver todos os semelhantes iguais. Ele quer semelhante, ele não quer posto segundo, terceiro, melhor ou pior. E isso que está falando é um ponto muito interessante. Um dos símbolos do cristianismo é a mesa posta. É a mesa. Porque se você reparar, quando todos se sentam à mesa, todos estão do mesmo tamanho. Os olhos estão no mesmo tamanho. Ninguém está mais alto do que ninguém. E Jesus, o tempo inteiro, ele está ali partilhando, dividindo. Ele pega o pão e divide. Ele divide o vinho. Ele está ali junto com as pessoas no mesmo patamar. Ele não se coloca em nenhum momento como mais. Exatamente. O tamanho do pedaço dele não é maior do que o dos outros. Ele é igual. Exatamente. É como no exército, né? Igual, como se fosse num navio. O líder é o último a abandonar o barco. Onde o líder poderia ser o mais que teria que ser salvo logo de cara. E não é. Então as pessoas não compreendem que entrar para a religião de Umbanda, entrar para o terreiro de Umbanda, você tem que abdicar a mão de muitas coisas. Abdicar isso é verdade. É abrir mão da sua vida do mundo, sabe? Trocar uma festa por uma gira, porque na gira você vai estar servindo. Trocar um almoço marcado com uma amiga do que um estudo na casa, um curso. Sim. As pessoas não entendem isso. É muito complicado, uma ação social. A gente não divulga, mas a gente faz algumas ações sociais por trás dos bastidores, como doação de comida, doação de roupa. E chamar para essa ação as pessoas não querem. Sabe? Exatamente. Tem milhões de desculpas que ainda, por exemplo, vai ser domingo. Eu vou te confirmar até sexta, porque pode ser que surja alguma coisa. Quando eu vou te confirmar até sexta, eu estou entendendo que pode ser que surja alguma coisa melhor para eu fazer. Compreende? Sim. Então, isso dói o meu coração. Mas eu, me calo. Mas eu percebo. Compreende? Então, assim, as pessoas querem só receber. Né? Receber. Doar, não querem. E olha que a gente não faz isso com frequência. E é um ponto interessante que você falou assim de sessão. Tem sessão. As nossas sessões no Paraná e aqui no Rio são as sextas-feiras de noite. Então, o camarada que decide entrar, ele já está abdicando de todas as sextas-feiras dele. Então, é algo que realmente você tem que abdicar, não tem como.
não é se tornar um iluminado, um intocável. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. O umbandista é gente como a gente. Só que ele vai ter ali preceitos, ele às vezes vai ficar sem beber, às vezes ele vai ter ali um resguardo, porque é natural da religião. São pequenos, não sacrifícios, mas investimentos. Mas é Então você está natural da fluidicamente religião. preparado, está forte, né? É naturalmente da religião, mas é explicado tudo isso. Sim, E sim. assim, aquelas pessoas que quebram o preceito sentem na carne o que é. A dificuldade de uma incorporação se você quebrou o preceito, a dificuldade de uma macia para desequilíbrio, para equilibrar se você quebrou um preceito. Então elas sentem, não só é uma coisa falada. Tudo tem explicação. Então, assim, quando a gente abriu a casa, a gente abriu numa terça-feira, porque a casa é de Ogum e terça-feira na Umbanda é o dia mais intenso na energia de Ogum. Mas por várias vezes eu já pensei em botar no sábado. Só que eu fico pensando, viriam tanta gente, assim, os médios? Você imagina, aqui é toda terça-feira, imagina ser todo sábado. Não. É complicado. Sim. Mas a gente julga, num julgamento superficial é um julgamento, né? Sim, Aí, sim. você está julgando as pessoas que estão a favor ou contra, mas ao mesmo tempo eu acho que a religião ela tem que ser complementar à sua vida, né? De uma forma sadia e saudável, claro. Eu não tenho vida mundana porque eu não quero ter. Mas se eu decidisse viajar também nesse feriado, eu não estaria pecando, compreende? Sim. Mas a minha decisão Isso essa. é muito importante. Isso é muito importante. A gente ter o equilíbrio, né? A gente não entender que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que ter o equilíbrio para ser algo duradouro. Porque é algo que as pessoas não têm dificuldade de entender hoje. A gente vive hoje num mundo muito fast. Até o WhatsApp agora você consegue acelerar um e-mail 2 vezes. Tudo é mais rápido. Tudo é muito rápido. E as pessoas tentam trazer para o crescimento moral isso. Cara, se eu viver 80, 90 anos, ainda vou ter muitas encarnações, milênios ainda, tenho muita coisa para mim para trabalhar em mim. Então isso é um ponto muito importante. O caminhar com a Umbanda não é algo que você vai fazer, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, você vai passar a vida inteira. Eu pretendo estar lá com 90 anos, se eu tiver saúde, trabalhando. Você olha lá a Zilmeia, a filha do Zélio, ela com 80 anos trabalhando, cabeça branquinha, velhinha, uma mediunidade incrível. Assim como você vê algumas benzedeiras, rezadeiras, mais pro interior, velhinha, rezando lá com o galinho de arruda dela e fazendo coisas incríveis, ajudando o outro. Né? Então não é algo que você vai fazer, eu vou ser um bandista, eu vou fazer tudo aqui. Não é 100 metros, é uma vida inteira. Vão ter momentos de alto, vão ter momentos de baixo, vão ter momentos que a religiosidade vai te amparar, vai ter momentos que você vai aprender, vai ter momentos que você vai ter que aplicar o que você aprendeu. É uma vida inteira. A Umbanda não é algo para você fazer, vou fazer aqui esse ano. Esse ano eu vou me dedicar a Umbanda. Não. Se você quiser ser filho de Umbanda, você vai se dedicar a vida inteira. Vai ter altos e baixos. Às vezes você vai estar num período profissional muito intenso, que você vai... É como se fossem pratinhos. Lembra do circo? Aquele cara que fica rodando o pratinho? Você está rodando esse pratinho aqui. Só que se você só rodar ele, você não vai ter comida em casa, então você tem que trabalhar. Só que você tem que estudar. Só que você tem que cuidar da esposa, tem que cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da sogra, do sogro. Então você tem que rodar tudo. Só que tem que saber que o pratinho da espiritualidade não pode parar. Quando ele estiver quase parando, você vai lá dar um toquezinho nele. Porque você vai ficar a vida inteira rodando aquele pratinho ali. Às vezes da profissão, não. Às vezes da profissão, daqui a pouco você se aposenta. Às vezes do estudo, daqui a pouco você vai estudar outra coisa. Cansou daquele assunto. Então, mais do da religiosidade, da espiritualidade, eu digo que teve alguns momentos da minha vida que, se não fossem os guias, seriam bem complicados. Então, é um pratinho que eu faço questão de rodar com muito carinho. Gostei. E eu falo muito aqui em casa, assim, nessa palestrinha que a gente dá no início, você só é um bandista se você pratica a caridade ao próximo. Se você não pratica a caridade, a manifestação do Espírito para a caridade, você não é um bandista, você é adepto da religião de Umbanda. O pessoal fica assim, ó. Tipo, eu tenho que entrar pro terreiro hoje. Não, você não tem que entrar pro terreiro hoje. Mas você tem que começar a botar na sua cabeça que o ato de servir é para quem é umbandista.
né, a sim. servir a espiritualidade. Você aqui, você só é um fiel adepto da Umbanda. Mas um bandista você não é, porque um bandista aqui pratica a caridade. Sim. E aí eu causo esses conflitos, entendeu? Porque Isso, você imagina, eu venho na regência de Ogum. Então, eu sou muito impactante nas minhas falas. Por isso, talvez eu não tenho tanta habilidade para ser o caridoso de falar de Jesus. Eu entendo, eu creio, eu compreendo, eu estudo, mas eu não tenho, assim, a amorosidade das palavras para falar. Eu sou mais de trazer uma realidade chocante. E aí as pessoas não compreendem que você ser um bandista é estar dentro de um terreiro. Ai, mas eu não quero esse compromisso. Então, meu irmão, você não é um bandista. Você é um adepto da religião de Umbanda. Nada contra, você pode ser um eterno, uma eterna assistência, que você gosta. Mas quando perguntarem na sua casa, qual é na rua, qual é a sua religião? Você pode falar, não sou nenhuma, mas eu sigo, eu tenho afeição, afinidade pela Umbanda. Aí você bater no peito e falar, eu sou um bandista, você não pode. Aí as pessoas logo. Você conseguiu ouvir? Um ponto interessante nisso que você está falando, né, do Evangelho e de Jesus da Umbanda, pode ter gente que já tem 1h30 de live já agora, e tá não pensando, tô falando que não ia conseguir ficar em uma. Eu consegui levar Gregório, tímido, até 1h40, mais ou menos. E aí, muito gostoso falar de Umbanda. As pessoas podem estar pensando, mas são 10 horas da noite, eles estão falando de Umbanda e estão falando só de Jesus, de caridade. Pô, e onde tem os benefícios, entre aspas, né? E aí isso eu fiz questão de anotar porque eu queria falar exatamente, eu não ia conseguir gravar, né? Mas o Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele, para quem não conhece a história, ele, na Federação Espírita de Niterói, no dia 15 de novembro, ele anuncia e a primeira sessão no dia seguinte, no dia 16. E assim que ele incorpora, ele fala, eu anotei para poder não deixar minha memória me falhar. Ele falou assim, a prática da caridade, no sentido do amor fraterno, será a principal característica do culto, Exato. que terá por base o Evangelho de Jesus e como Mestre Supremo Cristo. Então, a gente está aqui falando de Umbanda, porque pode ter gente que está pensando assim, cara, eles estão falando de Umbanda, será mesmo? Está parecendo espírita, ou então está parecendo católico, ou sei lá, são crentes. Não, isso é Umbanda. Isso é Umbanda. Isso é Umbanda. Né? Isso é Umbanda. E muita gente não sabe da prece de Cáritas, né? Prece de Cáritas, quem trouxe a prece de Cáritas bem atuante foi o Caboclo das Sete Cruzilhadas, por um vidente enxergando nele a palavra escrita Cáritas na sua aura, né? No seu perispírito. Estava tão latente aquela luz que ele não estava enxergando que estava escrito aquilo ali. Então, muita gente precisa estudar exatamente para poder entender que Jesus é a religião de Umbanda. O meio que nos liga para a religiosidade na prática da caridade é Umbanda, a manifestação dos espíritos. Mas Jesus, ele tem que ser sempre o norteador de tudo. Sim. Em qualquer religião, na nossa vida. Né? Eu vou orar. Por exemplo, eu sou dirigente, né? Os filhos de santo pedem bênção no grupo todo dia. Eu poderia falar assim, como um bandista mesmo, eu poderia falar que Pai Ogum te abençoe. Né? Eu falo que Deus te abençoe. Porque Ele é o supremo de tudo. Eu não falo que Pai Ogum te abençoe, que meus guias te abençoe. Eu falo que Deus te abençoe. Eu não não tenho esse poder de abençoar. Eu tenho um poder. Não tá ouvindo esse ruído, não? Não. A Umbanda, ela ensina que a gente é sempre trabalhador. Nós não estamos Sim. acima de ninguém. Ninguém também está acima de nós, a não ser Cristo. E aí a gente vai seguindo, vai disseminando essas ignorâncias que vieram trazendo de geração para geração. E quando você pega médiuns antigos, entendendo essas práticas, sem tanto ser estudado, é maravilhoso, porque você fala, caramba, a Umbanda está atuando neles também. Porque eles estão receptíveis às mudanças, à diversidade, à atualização, à modernidade.
né? Não de culto, mas a atualização de informação. Porque a Umbanda não tem aquele... iniciática, mas não tem postos passados. Olha, só quando você tiver 3 anos de santo que você vai saber X. Agora, filho, vem cá, você já fez 5 anos de santo, de trabalho, de casa, você agora já pode fazer uma tronqueira de Exu. E não é assim, né? A Umbanda ela é livre e ela é produtiva para quem sabe aproveitar. E acabou. Exatamente. E a gente ensina para quem quer aprender, não é para distribuindo panfletinho para qualquer médium que queira aprender. Exatamente. Exatamente. Né? E isso é produtivo, é legal. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vai ser a próxima gira na sua casa? Sua casa está fechada, né? Ainda, é isso? Não, a gente tem funcionado, no Paraná está fechado. No Paraná está fechado porque eles estão fazendo uma mudança de sede, né? Eles saíram de uma sede e estão indo para outra sede. Aqui no Rio a gente está funcionando, só que a gente está funcionando com agendamento. Então a gente disponibiliza um link lá no Instagram e aí a pessoa vai lá e se inscreve para ter o controle da quantidade de pessoas, porque como é um espaço pequeno, para a gente não ter uma aglomeração, né? Então a gente está tentando trabalhar com mais reduzido, a pessoa vai lá e se inscreve. Para a próxima gira, salvo engano, dia 18, já tá encerrado a quantidade. Mas a última sexta-feira do mês tem vagas ainda. A gente faz todas as sextas, não vai ter agora porque tem feriado. Quando tem feriado a gente emenda o feriado, a gente entende que isso é importante. Na outra vai ser um trabalho fechado. As últimas 2 do mês vão ter sessões abertas, né? Entendi. E aí vai ser de quê? Salvo engano, Caboclo e Preto Velho. Vai ser Caboclo a primeira e Preto Velho a última, ou o contrário, agora eu não lembro. Lá você tem capacidade para receber quantas pessoas? Então, a gente, lá, espaço físico, confortável, a gente consegue ter umas 20 pessoas de assistência. É um espaço pequeno. Então, está reduzindo isso bastante, só para não parar, né? Porque a gente entende que tem muita gente que está precisando realmente nesse momento, né? A gente tenta fazer um distanciamento, usar máscara, álcool em gel, temperatura, para ter o máximo de controle. E lá no Paraná está fechado porque eles estão mudando de sede, eles estão saindo de uma sede e indo para outra. Então eles não estão tendo sessão aberta, né? Só estudos, enfim. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que nessa pandemia... A Ju botou aí, dia 18/6, sessão de Caboclo em homenagem a Xangô. É a próxima sessão. Ah, sim. Aqui também a gente vai fazer a gira de Xangô. A gente fazia em 30 de setembro, São Jerônimo, mas como setembro é o mês da casa e é mês de beijada, a gente, esse ano é a primeira vez que a gente vai trazer a festa para junho, 6 de junho, né? São João Batista. Então, voltando ao que eu ia falar, eu tenho percebido que as pessoas estão muito mais próximas de Deus nessa pandemia. Isso foi bom para você ver que nada é ruim, quanto parece. Sim. Né? Ele serviu para religar muitas pessoas a Deus. Exatamente. Eu vejo pelo trabalho daqui da casa, as pessoas estão muito fragilizadas na fé, balanceadas, querendo reviver, né? O que não vivia antes. Isso é muito legal. Sim. Tá? Quer falar mais alguma coisa, Lucas, sobre o tema? Quer dar algum recado? Não, queria agradecer a oportunidade, né? Isso é muito importante, essa troca. Dizer que a nossa casa está sempre aberta para esse tipo de atividade. Acredito que essa primeira live não vai ser a única. Acredito que existirão outras, né, com vocês. E que a gente possa deixar esse canal aberto. Quem quiser nos conhecer a casa da Jurema, que vá. Isso é um ponto muito importante, né? De alguma forma, existia há um tempo atrás, isso está caindo por terra, até comentamos isso aquele dia, de alguma forma existia uma certa animosidade às vezes, né? O cara mexe a panela para esse lado, se o meu consulente for lá ver que eu mexo para esse outro lado aqui, eles vão brigar, ou então eu tenho medo de quem frequenta o meu centro de frequentar o dela. Então isso é uma grande besteira, que graças a Deus está acabando. Então quem quiser visitar a casa da Jurema, fica ali perto do center, é um local muito fácil de chegar, né? Alguém colocou aí sessão terça-feira às 7h30. Quem quiser conhecer a nossa casa,
fica perto da André Rocha, ali na Curicica, é um lugar tranquilo, fica num sobrado, as sessões às 18 horas. Pode seguir a gente lá no Instagram, que a gente sempre coloca as informações. E agradecer, do mais, agradecer essa oportunidade. Como você disse, é um tema desafiador, é um tema que não arrasta multidões, mas que quando atinge, a pessoa fica, né? À toa que a gente perdeu aí 5 ou 6 pessoas em 2 horas. Pela hora também. Sim, pela hora. sim. Mas é um tema que precisa ser abordado mais vezes. Sempre que te convidarem para falar sobre isso, eu te falo que você tem uma boa pauta aí e um bom domínio sobre o assunto. Isso é muito bacana para que o assunto fique interessante. Lucas, eu quero te agradecer imensamente o carinho. Quero saber quando vocês vêm aqui visitar nossa casa. Você, o vizinho. Nossa casa fica aqui no Rio de Janeiro, está perguntando em São Paulo. Os dois ficam no Rio de Janeiro. Isso, a gente tem uma no Paraná e uma no Rio, né? São 2 casas para São Miguel Arcanjo. E a nossa casa, a minha e a do Lucas, estão aqui em Jacarepaguá, tá? Isso. No Rio de Janeiro, as duas. São dias diferentes também. E aí eu quero te deixar bem à vontade para uma próxima live para a gente escolher um tema bacana também. De novo, beleza. Mais um tema legal. E aí você fica livre, tá? Quero agradecer imensamente o seu carinho, mas principalmente agradecer pelas suas palavras de conforto para aqueles corações aflitos que precisavam ouvir com tanta sensatez, com tanto domínio do assunto, os seus ensinamentos. Fiquei muito feliz, muito feliz. Para quem não sabe, conheci Lucas e a Juliana de uma forma muito legal, fazendo campanha de alimentos na casa. Eles me chamaram na rede social perguntando se a gente aceitaria a doação deles de outras casas, porque a casa deles estavam fechadas. Então, assim, já deixou muito nitidamente que são visões abertas e mentes jovens sendo o comando da nossa Umbanda sem a rivalidade, porque ao contrário do que pregam, né, os jovens que têm mais milímetros, né? Os mais velhos são os mais sábios. E a gente mostra mais uma vez que a sabedoria não tem idade. O espírito, a gente não sabe quantas vezes a gente já reencarnou, a gente não sabe quantas vidas a gente já viveu. Então, maturidade nada tem a ver com idade, tá? Fiquei feliz de ver nessa pandemia as casas se unindo. Muito, muito feliz. E você foi de muito bom grado a sua doação naquela época. Fizeram muitas famílias felizes, tá? Sabe que você contribuiu para que muitas famílias tivessem um alimento nas suas mesas. Tá a gente só foi entregar, né? Tem todo um trabalho de backstage, né, por trás, a gente só foi levar só a parte mais fácil. Mais fácil nada. Movimentar essa galera é difícil. É muito difícil você pedir. Eu aqui, às vezes, eu falo, gente, eu tô tão pidona, né? Mas aí os filhos santos falam, mãe, tem que pedir mesmo. Se não pedir, ninguém dá. Eu falei, é verdade, tem que pedir. Senão, realmente, de prontidão, as pessoas não dão, não tem esse costume, né? E quando a gente pede, a gente ajuda. Tá bom, Lucas? Muito obrigada, meu filho. Que Deus abençoe a sua família, que te dê muita saúde, prosperidade na sua caminhada, que você continue sendo esse pontinho de luz aí na vida das pessoas que te procuram. Tá bom? Sim, seja que eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, gente. Eu vou encerrar a live porque da última vez é só você sair, tá, Lucas, se quiser. Tá, peraí. Beleza. Então, foi nessa. Tchau, tchau. Isso. Mas fica à vontade se quiser ficar também. Eu vou encerrar a live, gente, porque não vira papo de cozinha e o nosso objetivo é conteúdo dessa vez, tá? O papo de cozinha, que eu tô quase nomeando essas lives de segunda como papo de cozinha, é toda segunda-feira, tá? Que aí fica perguntas e respostas no domingo de manhã, no domingo à tarde eu já lanço as perguntas e respostas, e na segunda, aqui na nossa casa, de Jurema no Instagram, a gente segue respondendo, tá? Dentro do que a gente conhece. Tá bom, gente? Um beijo a todos, fiquem com Deus, que Oxalá estejam sempre abençoando a vida de vocês e seja sempre o que o Lucas pregou, né? O nosso norte diário. Tá bom?
Beijo grande, gente. Tchau, tchau.